Estamos ao vivo, deu certo. Maravilhas. Vamos convidar pessoas para estar conosco. Isso é maravilhoso. Isto é bom demais. Não é verdade? Deus é maravilhoso, gente. Boa tarde. Pelo que eu tô percebendo aqui, a imagem tá boa. Tem um solzinho aqui nessa parte, por isso que eu tô deixando a câmera um pouquinho viradinha pro sol não atrapalhar, certo? Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Dei aí o feedback. Se estão me ouvindo bem, se estão me vendo. E vamos iniciar nossa live. Hoje o nosso assunto é um assunto bem legal, bem dinâmico. A minha convidada hoje me deixou na mão. Já é a segunda vez que as convidadas me deixam na mão, né? Por motivo de força maior, é claro que eu compreendo, né? Eu entendo. E aí eu aproveito esse momento, né? Para que eu possa aí estar comigo mesma e dar o melhor de mim. Gente, hoje uma menina perguntou no privado, porque eu sempre estava aqui na cozinha. É porque eu tenho a minha escrivania, porém, esse balcão aqui é um balcão enorme que eu tenho na cozinha. E ele é muito bom, onde cabe todos os meus livros, e eu gosto de passar o dia aqui estudando, né? Porque a maior parte do tempo eu fico desse lado, já que eu tenho algumas vendinhas, né? E aí eu fico aqui atendendo e ao mesmo tempo estudando. Então, geralmente, os meus estudos, as minhas coisas é aqui. Obrigada, Yasmin. Eu preciso mesmo. Eu acho até que é proposital, né? Que o Senhor tá permitindo que eu fique só. Eu orei bastante para estar aqui. A gente dá o nervoso, dá o medo, dá a ansiedade. Porque quando a gente tá com alguém, a gente se sente bem mais apoiado. Mas a gente tem que enfrentar. Esse é o caminho, né? Se tá com medo, vai com medo mesmo. E aí, vocês já podem divulgar essa live, convidar mais pessoas, né? Vamos procurar aqui ser breve. Hoje nós vamos falar sobre o empoderamento feminino versus sexualidade, né? É lógico que aqui na minha introdução, né? Eu sou cristã. E eu já quero dizer que na minha introdução que não há empoderamento feminino sem passar pela espiritualidade. Porém, né, eu reconheço que para uma mulher, né, cristã, ela ser empoderada, ela precisa se empoderar de Deus, do Espírito Santo, da sua palavra, da oração, do jejum, de todo esse conjunto de coisas que fortalece, que alimenta a nossa espiritualidade. Porém, eu não vou entrar no assunto da espiritualidade. A gente pode até trazer outra vez, né, em uma outra oportunidade, o empoderamento feminino versus espiritualidade. Mas hoje, como esse mês a gente está abordando a sexualidade, né, inclusive a gente vai trazer sobre divórcio energético, sobre o que acontece com as nossas energias quando a gente troca de parceiro várias vezes, quando a gente termina. Então a gente vai trazer aí, acho que vai ser na última sexta do mês, né, sobre divórcio energético e sobre a energia sexual. E na próxima sexta, nas duas outras sextas, né, que é a próxima e a outra, vai estar a Síria, que é uma psicóloga, falando sobre dependência emocional
de amor e sexo. Nós separamos duas lives para esse assunto, porque é um assunto muito vasto e precisa realmente ser abordado com muita tranquilidade, porque a dependência de amor e sexo tem acometido uma grande porcentagem da sociedade, né? E aí eu vou deixar para esse dia da live, porque eu não vou falar agora, né? É outro assunto. Hoje é empoderamento feminino e a sexualidade. O que é empoderamento feminino? No geral, porque a gente pode ver empoderamento feminino em muitos aspectos, né? Levando para o mesmo conceito, mas a gente pode abordar em muitos aspectos. Mas hoje eu vou trazer um conceito único que diz, né, que o empoderamento feminino é a consciência, tá? Unitária e também coletiva, expressada por ações para fortalecer outras mulheres, para fortalecer a si própria e também outras mulheres, certo? Tomar poder, tem uma pessoa ligando, tomar poder sobre si. Então, o conceito de empoderamento feminino que eu estou trazendo aqui é esse. Eu vou me fortalecer, tá? Eu vou tomar poder sobre mim mesma, para que dessa forma, sendo empoderada nas minhas ações, eu possa também empoderar quem está à minha volta. Eu possa também, de forma coletiva, através das minhas ações e das minhas vivências, contribuir para o empoderamento de outras mulheres também. E o que é sexualidade feminina? Também eu trouxe aqui as duas coisas que nós estamos fazendo. Eu trouxe aqui também o que é sexualidade feminina. É vivenciar seu próprio corpo, desfrutar e ter a clareza dos limites e desejos. Isso é a sexualidade feminina. É nós estarmos presentes diante de todo o nosso corpo. Porque quando a gente fala de sexualidade feminina, vem na nossa cabeça o próprio ato do sexo em si. Mas a sexualidade feminina, que é a que nós estamos abordando aqui, ela não trata somente do ato sexual, do ato da penetração. Não. O ato sexual, a sexualidade feminina, ela é tratada como uma vivência do próprio corpo. E, ao mesmo tempo, desfrutar desse corpo, conhecer esse corpo, saber lidar com os desejos e conhecer os limites desse corpo. Então, tudo isso, e isso parte também das emoções, da mentalidade, que não só dos órgãos genitais, mas do que estou sentindo, do que está acontecendo com esse corpo. Então, tudo isso entra aí na sexualidade feminina. Vou pegar aqui o suco. Tudo isto. Vou pegar o meu suquinho, que eu hoje não tive tempo de tomar. E aí eu coloquei ali no congelador e disse, eu vou tomar na hora da live. Meu suquinho maravilhoso. Então é isso. Eu dei aí a definição do empoderamento feminino da sexualidade, que vai envolver aí os sentimentos, as emoções, tudo que faz parte de nós mesmos.
tá bom? Mas vamos lá. Existem algumas maneiras, hoje eu vou ter que terminar a live um pouco mais cedo, então a gente vai ser bem objetiva. Existem maneiras que eu posso falar aqui, dizer você pode me perguntar como que eu começo, né, esse empoderamento, como que eu começo a agir para ter esse empoderamento, por onde eu começo, como que eu faço. Então, vou te dar dicas aqui bem básicas para você que realmente está iniciando, que realmente está tendo interesse nisso agora, tá? Que está no processo, né, de mudança, de se empoderar, de querer mudar, de querer resultados diferentes na sua vida. Então, veja só, o primeiro ponto que eu vou deixar aqui é: perceba e respeite seus limites. Para que eu possa ser uma mulher empoderada, para que eu inicie esse processo de empoderamento, eu preciso perceber e respeitar os limites. Foi o que eu falei no conceito de empoderamento. Se eu não me conhecer, se eu não conhecer o meu corpo, se eu não conhecer o que eu quero, o que eu gosto, eu não vou saber os meus limites. E não vou saber dar limites a mim mesmo e ao outro. Então, isso é muito necessário, tá? Por quê? Porque se eu não percebo, se eu não me percebo, se eu não me respeito, se eu não tenho limites, ou não dou limites a mim mesmo ou ao outro, a qual me relaciono, isso pode ser um amigo, um companheiro, um amigo de trabalho, um familiar, enfim, qualquer pessoa que estiver se relacionando. Se eu não dou limites, se eu não sei quais são os meus limites, se eu mesmo não me respeito, o outro também não vai me respeitar. O que vai acontecer? Eu vou me violentar se eu não conhecer os meus limites. Eu vou deixar o outro me abusar e me violentar automaticamente e não vou saber dizer nada, não vou saber de fato, não vou saber me autodefender. Outra coisa que não vai permitir o autoconhecimento. Se eu não buscar o autoconhecimento, eu não vou me permitir a construir esse empoderamento. Gente, olha, o empoderamento, ele não é uma coisa que você estrala o dedo e já aconteceu. É uma construção. Na verdade, é uma desconstrução e, ao mesmo tempo, uma construção de uma nova mulher. Então, não é uma coisa que acontece no estalar dos dedos. Não é uma coisa que acontece dentro de um dia, dentro de uma hora, em uma semana. Por quê? Porque muitas coisas precisam ser desconstruídas, desconectadas, coisas, pessoas, lugares, para que essa nova mulher, com esse empoderamento, ressurja, nasça ou renasça, como se queira aí dizer. Então, para mim, prosseguir nesse caminho do empoderamento, eu preciso não desistir dos meus sonhos, tá? Não deixar de viver para agradar outrem, não deixar de viver. E quando eu desisto de sonhos, quando eu deixo de ser eu, essa parte aqui a gente vê muito nas mulheres que perdem a sua essência, perdem a sua identidade, perde os seus gostos, perde os seus desejos para agradar o marido, para agradar a filhos. Mulheres que, em detrimento de si mesma, fazem tudo que filhos e marido querem, né? Ou familiar. Mulheres que são abusadas, né? Hoje a gente fala muito a gente vê falar muito da violência, né, contra a mulher, a violência física. Nós sabemos que existem inúmeras formas de violência, mas vamos falar da física. E a gente retrata muito entre marido e mulher. Mas a gente sabe
né? Eu mesma tenho presenciado muito que isso já se estendeu para uma grande porcentagem de agressores que não são cônjuges, que não são maridos. Mulheres são diariamente abusadas, né? São espancadas fisicamente por irmãos, por pais, por filhos, mães que apanham dos filhos e que se punem, e que se culpam, e que acham que tem que suportar e que tem que aguentar aquilo ali porque colocou aquele ser, né, no mundo. Então, isso tem se estendido muito. E aonde há abuso, aonde há relação tóxica, aonde há agressão física, agressão psicológica, agressão patrimonial, aonde há agressão de qualquer forma ali contra a mulher, ali há uma mulher desempoderada. Há uma mulher que não consegue levantar a sua bandeira. Há uma mulher que não consegue levantar a sua voz. Ali há uma mulher que está desrevestida de si mesma, que não se conhece, que ainda está dominada pelo medo. Então, outra coisa que a mulher empoderada precisa, é o que eu acabei de citar, que é o segundo ponto, é enfrentar os medos. É enfrentar os medos. E isso não é fácil. Então, pra gente que quer trilhar esse caminho do empoderamento, nós precisamos enfrentar o medo. O medo de deixar a casa dos pais. Muitas vezes o medo de denunciar um marido abusivo. O medo de denunciar um filho abusivo. O medo de denunciar um namorado abusivo. O medo de seguir em frente por traumas, por palavras que se ouviu na infância, né, de que não era nada, de que não iria conseguir. Então, a gente precisa enfrentar o medo. Tem uma frase muito boa que diz assim: pegue um medo por dia e diga para ele quem que manda. Essa frase é uma frase muito verdadeira. Por quê? Porque os nossos medos são muitos. E a maioria, ou quase todos os nossos medos, eles estão no nosso inconsciente. Eles foram gerados na nossa infância. Eles foram gerados por pessoas que exerciam autoridade sobre nossas vidas. E por isso, a maior parte da nossa vivência, da nossa vida, das nossas ações, das nossas decisões, a gente tem medo de tomar decisão. Até porque, quando eu assumo a responsabilidade de tomar uma decisão, eu estou assumindo a responsabilidade por mim. Isso é empoderamento. Empoderamento é eu comunicar ao outro. Se eu tenho um esposo, se eu moro com filhos, se eu moro com uma irmã, se eu moro com uma amiga, eu tenho sim que comunicar algo que eu vá fazer, que eu vá sair. Isso, comunicar. Mas quem vai tomar a decisão da minha vida sou eu. E é aí onde entra o medo. E às vezes as pessoas têm medo de tomar as decisões. Por quê? Porque não querem assumir a responsabilidade. E a partir do momento que eu digo, eu vou tomar esse suco, eu tô tomando uma decisão. E aquilo que esse suco fizer para mim é mérito meu. Fui eu que decidi tomar. Ah, mas se ele me fizer mal? Também a responsabilidade é minha. Fui eu que decidi. Então as pessoas têm medo e acabam deixando de tomar posições e decisões porque, na verdade, não querem assumir a responsabilidade de si. Mas assumir a responsabilidade de si, do que sente, do que pensa, do que quer, do que come, tá? Do que faz. Assumir essa responsabilidade é empoderar-se de si. É
empoderamento. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. Terceira coisa que nós precisamos para seguir o caminho do empoderamento é se perceber mais que aparência. É eu olhar para mim e não ver só a minha aparência física. Porque a nossa sociedade, ela impõe padrões de beleza para a mulher. Ela impõe que a mulher bonita, ela tem que ser assim, ela tem que ser magra, ela tem que ser assada, ou ela tem que ser alta, ou ela tem que ter uma perna grossa, ou ela tem que ter... Boa tarde, comunidade cristã Xaliá. Seja bem-vinda. Então, a nossa sociedade, ela impõe um padrão de beleza. É por isso que a mulher empoderada e que está no caminho do empoderamento, ela não pode se basear pelo padrão que a sociedade, que o regime coletivo, que o sistema impõe. Por isso, a mulher que ela é empoderada, ela não vai se perceber só pela aparência. Ela precisa se ver na sua essência. Como eu falei no princípio, que não tem como ser empoderada se você não tiver apoderada do Espírito Santo, de Deus. Né? Então, o empoderamento feminino, ele passa pelo espiritual, como eu falei, e hoje nós estamos abordando não o espiritual, mas o sexual, né? A sexualidade. Porém, passa por isso, e é justamente eu saber quem eu sou, porque eu me aceito como eu sou, na minha essência. E aí, quando eu me aceito como eu sou na minha essência, sem querer agradar a ditadura que o mundo prega, né? Sem se comparar com outras mulheres, né? As mulheres da internet, as mulheres das revistas, as mulheres modelos, atrizes, enfim, que a sociedade impõe, né? O que é que acontece? Quando eu me comparo, eu paro. Essa é uma frase que a gente não deve esquecer. Isso é em todas as áreas. Nós estamos falando do empoderamento feminino, mas a gente pode levar para muitas áreas. Quando eu comparo, eu paro. Porque no momento que eu tô olhando e tô comparando a minha beleza, ou o meu físico, ou o meu carro com o carro do outro, a minha casa com a casa do outro, a minha família com a família do outro. Quando eu tô comparando, eu estou parando. Eu paro para comparar, para olhar, para falar mal, para analisar, para botar defeito. Na verdade, é porque eu não tô aceitando a minha condição. Por isso eu comparo. E se eu comparo, eu paro. E se eu paro, eu me atraso nos meus objetivos. Então essa é uma frase que a gente sempre deve ter em mente. Se eu comparo, eu paro. Você quer parar? Eu não quero parar. Eu quero prosseguir nos meus objetivos. Então eu não tenho que me comparar com ninguém. Nós não temos. A mulher empoderada não se compara. Para que não pare, né? Então, se perceber a mais do que a aparência. A mulher empoderada, ela sabe que ela é mais do que essa casca que tá aqui fora. Lógico que a gente vai se cuidar, é lógico que a gente tem que fazer atividade física, se alimentar bem. Não é isso que eu tô falando. Eu só tô falando que o nosso valor não tá no externo. E, na verdade, quando a gente olha muito pro externo, a gente nem consegue buscar pelo externo. Mas quando a gente olha a nossa essência, quando a gente sente e se apodera de Deus, e aí a gente vai procurar também resolver o que tiver que ser resolvido por fora. O quarto, não se acostumar com o que faz mal, com aquilo que oprime, com aquilo que adoece. A mulher empoderada, ela não se acostuma com aquilo que faz mal, com aquilo que oprime ou que adoece. Seja um ambiente,
seja um amigo, seja uma amizade, seja um parente, um familiar, seja um alimento, seja uma conduta, ou seja, tudo que nos rodeia e tudo que nos permeia, tá? Se tá nos fazendo mal, seja um namorado, seja um marido, em qual grau, eu vou deixar o meu marido que ele tá me fazendo mal, tá sendo tóxico. Não só existe a forma de deixar, mas de conversar, de ir a um terapeuta, de ir a um psicólogo, de conversar, de ver quais as possibilidades que possa acontecer. Porque cada caso é um caso. Mas a mulher empoderada, ela não aceita aquilo que está fazendo mal, aquilo que está oprimindo, aquilo que está adoecendo. Por quê? Porque ela tem voz, ela está empoderada em Deus e ela está empoderada em si. Então ela diz, olha, isso aqui tá errado, isso aqui tá me incomodando, isso aqui tá me fazendo chorar, isso aqui tá me adoecendo, isso aqui eu não tô suportando. Então ela fala, ela não fica escrava da situação, porque a mulher empoderada, ela deixa de ser escrava de si, em primeiro lugar, e aí ela deixa de ser escrava dos outros, né? Na parte da sexualidade, a gente vai até falar um pouco sobre isso, que tem mulheres que por fora até parecem empoderadas, mas que muitas vezes são escravas em algumas áreas. Então, nós precisamos se empoderar para deixar de ser escrava de nós mesmas. E aí a gente vai deixar de ser escrava também do outro. Mulher empoderada não é aquela mulher briguenta, porque a mulher lá fora do mundo, a mulher secular, ela acha que empoderada é ser, sabe, marrenta, é ser briguenta, é imitar ali o comportamento masculino do homem, isso é que é ser mulher empoderada. Gente, não. Isso não é ser mulher empoderada. A mulher empoderada é aquela que se defende como uma feminina, né? Como uma feminina e se autoprotege com sabedoria e amorosidade, tá? Essa é... Geisilane, seja bem-vinda, boa tarde. Essa é a mulher empoderada, não é aquela que acha briguenta e marrenta, né? Não, mas a gente se autodefende com sabedoria, né? Que vem aí de Deus. E também a gente se autoprotege com sabedoria, com mansidão, com tranquilidade, né? Porque a gente conhece, a gente sabe. Com a nossa fé menina, né? Com aquilo que é feminino. Não precisa a gente mostrar sinais másculos para tentar ou para que alguém nos proteja, não. A gente mesmo deve saber se autoproteger, né? A gente deve se proteger e saber se proteger com sabedoria. E é isso, né? Eu falei aqui alguns sinais e algumas coisas que são necessárias, né? Como dizer não aceitar abusos, para que a gente seja uma mulher empoderada. Vou tomar aqui um suquinho. E é isso, né? Eu dei o conceito sobre... Nossa, que mosquito, tem muito mosquito aqui. Eu dei o conceito do empoderamento feminino, né? E da sexualidade feminina. E aí a gente vai falar um pouco agora sobre a sexualidade, até porque o tema da live é esse, empoderamento feminino versus sexualidade, tá? Em um outro momento a gente pode até trazer o empoderamento feminino versus sexualidade, aliás, versus espiritualidade. A gente vai trazer, se Deus quiser. É tanta chamada, gente, que eu vou dizer, viu? Dá vontade de separar um celular só para as lives. É muita chamada. Muitas chamadas, mas vamos lá. Então, em um outro momento a gente pode trazer aí esse outro assunto, né? Empoderamento feminino versus espiritualidade. Mas hoje é sexualidade e nós vamos passar aqui pro segundo momento da live, que é sobre a sexualidade.
Então vamos lá. Os tabus que nós ouvimos desde cedo, né? O que é que a gente escuta muito? Eu, quando jovem, escutei muito as pessoas mais maduras falando assim. Primeiro, eu quando era criança, né? Quando era criança, geralmente eu escutava: fecha as pernas, sai daí, veste a roupa, veste a blusa, que tu é menina. Mas os meninos, eu via que saía só de cueca na rua, sentava de todo jeito. E ali a gente cresce como se a nossa sexualidade, como se a nossa vagina fosse algo vergonhoso, fosse algo sujo, fosse algo ruim. A gente cresce com esse entendimento, né? Quem nunca ouviu, a gente vive numa sociedade repressora. A gente vive numa sociedade machista. A gente vive numa sociedade aonde as pessoas acham que para viver o patriarcado, o matriarcado tem que morrer. E eu acredito piamente que o patriarcado, ele deve andar junto com o matriarcado. Até porque nós precisamos dos dois lados. O patriarca, ele é importante, a matriarca também é importante. Mas a gente vive numa sociedade que o patriarcado domina, é dominante geral. E a gente cresce com muitos tabus acerca do nosso corpo. A gente cresce com muitos tabus, né? Como esse que eu acabei de citar. Outra coisa que eu sempre escuto: a mulher homem não vive sem mulher, mas mulher vive sem homem, né? Mulher é mais fria do que homem. Mulher não tem tanto... Quando eu vejo alguma mulher se divorciando ou se separando, sempre eu escuto as outras falarem isso, né? Ah, não tem problema não, tu fica sem homem, porque mulher nem faz questão tanto disso. Gente, quem tá dizendo que mulher não faz questão disso? Qual é a mulher que não faz questão disso? Entende? É um tabu que é imposto pela sociedade. E a maioria das mulheres, quando escuta isso, se cala. Eu vejo que a maioria das mulheres, quando escuta isso, elas simplesmente se calam. Outra frase: a mulher não é visual, o homem é visual, o homem tem desejo pelo que vê, a mulher não é visual, né? A mulher vive sem isso. E até a traição dos homens é justificada pela sociedade, né? Porque o homem não vive só com uma mulher, não. A mulher vive só com um homem. Gente, são tantas frases e tabus que ficam ali concentrados no nosso inconsciente, que a gente cresce ouvindo aquilo ali e a gente acha que aquilo ali é verdade. A gente tem aquilo ali como uma verdade. Olha, uma mentira, ela dita várias vezes repetida, daqui a pouco, até o que tá mentindo vai achar que ela é verdade. De tanto repetir, né? Mas isso não existe. E muitas mulheres ficam caladas. E muitas mulheres, pelo peso da sociedade, são viúvas e não casam mais. Não tem mais namorado, porque sabe que vão ser censuradas. Nossa, você não sabe viver sem homem, não? Como assim? Sabe? Como assim? Você não sabe viver sem homem? Sim, sabemos viver sem homem, mas nós estamos vivas. E o que nos faz feminina é a nossa sexualidade. A nossa sexualidade. O que me diferencia do homem, do sexo masculino, é o órgão genital. É o órgão genital. Então, por que eu estou viva e eu tenho que matar o meu órgão genital? Como se ele fosse ruim, como se ele fosse sujo, como se ele fosse imoral. Então são tantos tabus e tantas coisas que as pessoas dizem e fazem que ficam na nossa cabeça. Ai, a mulher é mais fria do que o homem. A mulher não tem menos interesse do que o homem. Como assim? Sabe? E tem mulheres que escutam isso e ficam simplesmente caladas e aceitam. Se estão impondo, né? Que a mulher
É assim que o homem precisa de mulher, mas a mulher não precisa de homem. Porque é feio a mulher precisar de homem. É feio a mulher se divorciar ou se separar e arrumar outra pessoa. Gente, são tudo tabu. E o empoderamento, por que eu tô falando da sexualidade? Porque, assim como eu falei no princípio, que o empoderamento feminino, ele tem que passar, ele só é empoderamento feminino se ele passar pelo espiritual. Também não há empoderamento feminino se não passar pela sexualidade. Que ela é que me faz feminina, é a minha vagina que me faz feminina. Então não existe empoderamento sem passar pela vagina. Sem eu ter um relacionamento de amorosidade com a minha vagina. Sem eu conhecer anatomicamente, né, fisicamente, fisiologicamente, esse órgão tão maravilhoso, né? Então, o empoderamento feminino, ele tem que passar pela sexualidade. Ou então nem existe empoderamento feminino. É o que eu acabei de falar. Tem mulheres, né, que na internet é tudo empoderada, muito bonita, muito arrumada, muito bem feita, muito malhada, porque elas estão se empoderando externamente. Mas internamente não tem o governo de si. Quantas dessas mulheres lindas, malhadas, com um glúteo enorme, com isso, com aquilo, estão na cama, dentro de 4 paredes, fingindo orgasmo? Porque não tem domínio sobre o seu órgão genital de sentir prazer na hora que quer. E não tem poder sobre os seus limites para dizer para o parceiro o que ela quer e o que ela não quer. E que aquilo ali não tá dando prazer para ela. O que 90% das mulheres fingem orgasmo. Não tem orgasmo. Fingem orgasmo para que o homem termine logo, para que satisfaça o homem. Gente, isso é terrível. Isso, se eu não tiver o domínio de mim e da minha genitália, eu não sou uma mulher empoderada. Eu tô longe de ser ou de estar no caminho do empoderamento. Não tem como. Então, o empoderamento não é só mental. Ele é sexual e ele é espiritual. Ele não é só aparência, né? Nossa, eu tô muito bem vestida, eu estou no carrão convencional, eu dirijo, eu já me formei em não sei quantas faculdades. Não. Mas não governa a si mesmo, não sabe quais são seus pontos de prazer, não sabe dizer pro seu parceiro o que gosta e o que não gosta, não impõe limites pro parceiro, o que ele pode, o que ele não pode, o que faz sentido, o que não faz sentido. Então isso não é empoderamento, isso é amostramento. Desculpa a expressão, mas é isso mesmo, sem ironia. Então não adianta a mulher lutar por causas sociais, né, trabalhistas, e não serem resolvidas no seu próprio corpo. Tem muita mulher também achando que empoderamento, que eu vou lutar pela causa tal, pela mulher negra, pela mulher não sei de quê, e pela mulher que foi abusada pelo marido, que foi não sei o quê, não sei mais o quê. Mas são mulheres que não são resolvidas sexualmente. São mulheres que nunca nem se olhou nua no espelho, que nunca nem abriu as pernas e que não sabe o formato anatômico da sua vagina. É algo nosso, é algo singular, é algo que nós deveríamos conhecer desde a infância. Desde a infância. Mas a sociedade escravagista que a gente vive não ensina a gente a esconder
O menininho pode mostrar, é a pintinha da mamãe e do papai. Mas a menina não, tem que esconder. Não pode pegar, não pode esconder, não pode mostrar, não pode isso, não pode aquilo. Então a gente não se conhece. Mulheres que vivem anos e anos com a pessoa fingindo o orgasmo, que nunca tiveram um orgasmo, que nunca tiveram coragem de dizer pro parceiro o que gosta, o que quer, que aquilo ali tá doendo, que aquilo ali tá ruim, mas deixa o parceiro fazer o que quer. E nós somos criadas, a nossa sociedade cria as mulheres para serem abusadas dessa forma, para não terem voz nem vez nem na sua intimidade máxima, que é a sua sexualidade. E, por sua vez, o homem da nossa sociedade é criado para serem agressivos, né? Homens que são criados vendo pornografia, vendo filmes pornô, e quer fazer aquilo ali. Coisas que machucam, coisas que trazem danos para o nosso útero, para a mulher. Coisas que é mais um ato de agressividade do que de amorosidade. E como nós somos emocionais, sensitivas, nós queremos coisas delicadas. Então, de uma certa forma, e eu quero até trazer aqui, abrir um parêntese para as mães, né, e os pais que estão ouvindo essa live, que vejam e como vocês estão criando os filhos de vocês, para que seja banido o máximo possível os abusadores, porque quem cria os abusadores? Somos nós mães. Quem cria os abusadores? Esse monte de homem abusador e machista que existe, quem criou ele assim? As mães. Foram os pais, né? Então você que tem criança, prepare o seu filho não para ser um abusador, mas para tratar uma mulher como uma flor. Nós precisamos começar a trabalhar as nossas crianças em um padrão, em uma cultura diferente. E é isso. Para se resolver sexualmente, eu preciso olhar para trás, que é o que eu estava falando. Eu preciso, para mim entender a dinâmica que acontece comigo hoje, aquilo que eu permito, aquilo que eu faço, aquilo que eu não consigo, eu preciso olhar para trás. Eu preciso ver o que é que está no meu inconsciente, tá? Eu preciso entender que tipo de relação eu tenho com a minha sexualidade, que tipo de relação eu tenho com a minha vagina, que tipo de relação eu tenho com o meu esposo, que tipo de relação eu tenho com o meu cônjuge. Como que é essa relação? A gente conversa sobre isso, a gente fala, a gente aborda sobre o assunto. Eu tenho a clareza de dizer para ele, eu tenho vergonha de mim, eu tenho vergonha de estar diante dele, nua. Eu tenho vergonha de pedir algo para ele. A gente precisa olhar para o passado, por quê? Porque é olhando para trás que a gente vai entender o hoje e a gente vai trabalhar o amanhã. Eu tenho que ver como foi que eu conheci a sexualidade. Que frases eu ouvi na infância, na adolescência. Quem foi a primeira pessoa que me tocou? Fui eu mesma? Foi um abusador? Eu sofri algum abuso por parte de alguém? Eu fui molestada? Eu preciso olhar lá para trás, entender, para mim entender os meus medos, para mim entender os meus receios, sabe? Então eu preciso ver as minhas crenças, eu preciso ver como que eu vejo a minha vagina, né? A minha Laricinha. Como que eu vejo a minha Laricinha? Eu chamo assim, Laricinha. Como que eu vejo a minha Laricinha? Eu vejo ela como um sinônimo de pecado? De vergonha? De medo? De dor? Será que eu fui abusada?
entende? Então, eu preciso ir lá atrás, eu preciso me compreender, eu preciso ir para um ponto de partida para que eu venha até aqui e entenda o meu comportamento, e entenda o meu pensamento, e entenda os meus sentimentos acerca disso, e eu possa ressignificar, e eu possa reorganizar, e aí eu possa viver de uma forma plena a minha sexualidade. Desfrutar de uma forma plena de mim mesma, né? E de quem estiver participando comigo. Entende? No caso, o meu cônjuge, né? Entendeu? Então, eu preciso ir lá atrás. Então, o reflexo de quem eu sou hoje sexualmente, né? Sexualmente falando, tem a ver com o que aconteceu lá atrás. Tem a ver com a forma em que eu fui instruída acerca da minha sexualidade. Tem a ver com aquilo que eu vi, né? Às vezes a criança presencia cenas, presencia coisas nessa área que não deveria ter sido presenciadas. Então, tem mulheres que não têm orgasmo porque tem bloqueios. Tem mulheres que não têm coragem de ficar nua na frente do parceiro porque tem bloqueios, porque tem vergonha de si mesmas, né? Então, tudo isso precisa ser trabalhado para que haja um empoderamento. O orgasmo feminino ressignifica e potencializa o nosso feminino. O orgasmo feminino, ele ressignifica e potencializa o nosso feminino. Então, mais uma vez eu digo, não tem como ter empoderamento sem passar pelo órgão que nos faz mulher, né? Você vê que a criancinha, eu tenho 5 filhos, 3 meninas lindas e 2 meninos, né? Tudo já, a mais nova já tem 17 anos. Mas eu sei que quando eles começaram a crescer e ficar entendido ali de 4 anos, 5 anos, eles já começavam a ver a diferença quando eu ia banhar eles. E eles ficavam olhando, eles não entendiam, não sabiam falar, mas ficavam olhando, vendo a diferença, né? Que o menino tem um negocinho lá pendurado e a menina não. Então, é isso que nos diferencia. Como que esse órgão não vai ser tão importante da nossa atenção, da nossa amorosidade, a nossa conexão, né? A nossa interação. Claro que é muito importante, gente. Então, para ter empoderamento feminino, tem que passar pela Laricinha, pela uma relação tranquila com a nossa vagina, né? Que foi criada por Deus. Foi criada por Deus. Todos os nossos órgãos foram criados por Deus, né? E todos foram do jeitinho que Ele queria, né? A gente sabe, né, que o nosso clitóris, ele tem 8.000 terminações nervosas de prazer. 8.000. Um dia desse eu tava assim, Senhor, muito obrigada. Isso é muito maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Sabe? Em meio a tanto caos, a tanta coisa, você ter algo que te faz, assim, desfrutar de algo tão tremendo, tão maravilhoso, sabe? E me dói quando eu sei que tem mulheres que não desfrutam disso. E que tem mulheres que já estão há 10 anos, 15 anos, 20 anos vivendo com cavalos, pode-se dizer assim, que nunca tiveram um orgasmo ainda, que não sabem a belezura, né, o prazer que Deus deixou no nosso próprio corpo. Isso me dói, mas eu creio que muita coisa vai mudar no meio das nossas mulheres, né? Porque eu continuo dizendo, o empoderamento feminino passa pela vagina. Não tem como ter empoderamento feminino se eu não tenho uma relação de amorosidade, de aceitação, né? De prazer com a minha própria Laricinha, né? Como eu chamo. Que é aquilo que me faz feminina, né? E
E o orgasmo é importantíssimo, como eu acabei de citar, né? Vamos quebrar essas crenças limitantes. Vamos quebrar esses tabus. Vamos quebrar e criar filhos de mentalidades diferentes, né? Porque se eu não for livre comigo mesmo, eu também não serei livre com o outro. Eu serei escrava do outro, se eu for escrava de mim mesma, né? E é com esse feminino potencializado, como eu falei, que o orgasmo ele potencializa o feminino, então é com esse feminino potencializado que partimos para um verdadeiro empoderamento. Então isso é muito importante, né? Então vamos esquecer essa frase que a nossa sociedade nos impõe sempre. Sempre a sociedade nos impõe essa frase. Ai, mulher não tem problema ficar só não, porque a mulher não gosta mesmo disso. O homem é que gosta mais. Ai, mulher não... Não entendi, sabe? Eu, na minha concepção feminina, mulher, eu acreditei a vida inteira nessa mentira. Que mulher é mais fria do que homem, que mulher não gosta disso, que mulher pode ficar só, que mulher aguenta ficar sozinha, mas homem não. Isso para mim hoje são as maiores mentiras que eu já ouvi. O meu clitóris tem 8.000 terminações nervosas de prazer, feita por Deus, e eu quero menos do que o homem? Tem alguma coisa errada nessas frases. Tem alguma coisa errada. Sabe o que é que tá errada nessas frases? São pessoas que não se conhecem. São pessoas que não têm intimidade consigo mesmo. É incrível o tanto de mulheres que são escravas de homens. Mulheres que passam a vida toda sem se tocar. Por quê? Porque cresceram a mãe dizendo que aquilo é vergonhoso. Que aquilo não pode pegar. Que não sei o quê. Aí não pega. Sabe quem é que vai tocar a primeira vez na vagina dela? Um homem. Um homem que foi tocar a primeira vez. Então ele tocou do jeito que ele aprendeu. Ele tocou do jeito que ele quis. Do jeito que ele acha que é certo. Porque ela não sabe o que é certo nem o que é errado. Nem como é. Não conhece o corpo dela. Aí os outros é que chegam e faz o que quer. Não, peraí. Eu tenho que conhecer. E é assim. Eu gosto assim. Tem que fazer assim. Eu quero assim. Entendeu? Então, todas essas frases não faz sentido, não bate com a realidade. Certo? Então, temos que ser empoderada de si, do corpo e do prazer. Temos que ser empoderada de si mesma, do corpo e do prazer. Sem esquecer da nossa conexão espiritual. Eu falei no início. Nós estamos abordando o empoderamento feminino e a sexualidade. Mas a gente sabe que antes o empoderamento feminino passa pela espiritualidade. Só que hoje nós não estamos abordando a espiritualidade, só a sexualidade. Certo? Se empoderar de si, se empodera e ainda empodera as outras pessoas. Gente, nós vamos ficar por aqui, tá? Eu espero que você que tá ouvindo, você que vai ouvir, vai ficar gravado. Eu amo esse assunto, tá? Eu amo falar sobre liberdade, sobre libertação, sobre liberdade, uma liberdade consciente, uma liberdade com amorosidade, uma liberdade com integridade, mas uma liberdade, né? E eu tô nesse caminho do empoderamento, tô nesse caminho e é um caminho maravilhoso, é um caminho tremendo, é um caminho que a gente não quer mais parar, do autoconhecimento, né? Kelly, tô muito feliz que você possa estar aí. Kelly vai ser uma das pessoas que vai estar na nossa live aí, falando do divórcio energético, né? E eu vou também, junto aí com o divórcio energético, falar um pouco da energia, também dos relacionamentos, né? E vocês vão entender um pouco, né? Que quando você sai
de uma relação, o outro leva um pouquinho de você, você fica com um pouquinho do outro e que precisa fazer essa desconexão. Mas mais do que eu, a Kelly vai explicar tudo aí como é que faz. Inclusive ela fez um divórcio energético, né? Há um tempo atrás, foi incrível, né? Eu tava assim eu tava num emaranhado, numa prisão energética realmente, depois de terminar um namoro tóxico, um namoro com uma pessoa provavelmente narcisista. Então foi um namoro muito difícil, muito tóxico, muito... E eu confesso que eu conheci a primeira vez o divórcio energético. Eu já tô aqui dando testemunho, mas vou falar de novo na outra live, né? Com mais precisão. E de fato, eu consegui me desligar, sabe? Até a prática que ela também me disse, né? Pra me falar, pra me fazer. Gente, eu sou cristã, né? Mas eu vejo aquilo que é bom e que é legal em todas as outras técnicas, em todas as outras abordagens. Porque eu acredito que tudo são ferramentas e que cada pessoa ela vai ser suscetível a determinada ferramenta, né? Então eu não posso dizer, a quântica é isso, não sei o que é isso. Não, gente, porque a constelação familiar não serve. Não, vai ter pessoas que vão ser alcançadas pela constelação familiar e vai ser bom para ela. Se não foi para você, não foi para você, né? Vai ter gente que vai ser alcançada, né, pela física quântica, vai ser alcançada pela TRG, vai ser, enfim, pela psicanálise. Eu fui alvo da psicanálise, amo de paixão, tô estudando a psicanálise, logo no próximo ano vou ser essa, né, psicanalista, mas eu não desprezo nenhuma outra abordagem, nenhuma outra. Tenho uma confiabilidade na psicanálise, amo a psicanálise, fiz autopsicanálise, destrinchei minha vida, foi algo tremendo, por isso acredito muito nela, mas já fui abençoada por várias outras técnicas, né? Então, eu respeito todas e utilizo na hora que for conveniente, que eu veja que eu tô precisando, que eu queira. A hipnose, eu gosto muito. A hipnose me livrou de um tempo, Kelly, que eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir. E aí eu comecei a usar a hipnose. E foi incrível que depois de muitos meses utilizando, depois eu não precisei mais usar. Sabe? E era incrível que na hora que eu colocava, eu apagava, dormia, fazia realmente ali o que o rapaz estava falando e vamos embora. Então é assim, e aí tem outras pessoas que condenam. Então, eu tenho uma mente aberta, com muito cuidado, com muita cautela, prestando muita atenção. Eu não gosto de charlatanismo, eu não gosto de coisas assim muito, né? Mas eu sou muito aberta, porque a nossa vida, ela é construída de possibilidades, né? Eu costumo dizer, às vezes as pessoas dizem assim, você tem que saber quem você é. Sim, nós temos que saber quem somos. Só que se eu ficar só nessa de eu sei quem eu sou, por isso eu não faço mais nada, eu não me envolvo com mais nada, eu sei quem eu sou, eu tô me dando limite. Eu tenho que saber quem eu sou, mas eu tenho também que usar a frase, eu também sei quem eu posso ser. Eu não posso, já sei quem sou, pronto, paralisou. Não, eu também sei quem eu posso me tornar, quem eu posso ser. Por quê? Porque saber quem eu sou tá me dando definição de parar. E saber quem eu posso ser tá me dando noção de movimento. Eu vou me movimentar para mim ainda ser mais, melhorar mais, ver mais possibilidades, conhecer mais coisas, né? Abrir o meu leque, enfim, isso é muito maravilhoso, né? Então, nós estamos terminando por aqui, tá? E até a próxima sexta-feira novamente. Nós estamos agora com a live também, que
quinta pela manhã, nós estamos com a live, que é fazendo uma receita de suco. Começamos ontem, já deixei gravada. Toda quinta de manhã a gente vai fazer uma receita de suco juntos, né? Suco verde, vou trazer sucos nutritivos, suco funcional, suco terapêutico. Toda quinta um suco diferente, tá bom? Pra gente aprender. E a sexta-feira de tarde é a nossa detox da tarde, né? Que é falando mais sobre as nossas emoções. Quinta de manhã, detox física, que é ensinando ali o suco e falando um pouco sobre a detoxificação física, né? Detoxificação física. E depois, se Deus quiser, eu quero colocar uma live à noite, que é falando sobre a nossa detox espiritual, né? Que aí vocês fiquem em oração e eu creio que vai dar tudo certo. Beijo! Tchau, Kelly. Tchau, pessoal.